Bom, hoje a gente vai falar do GPA com uma análise de demonstração financeira do Grupo Pão de Açúcar. Já a caracterização da empresa do Pão de Açúcar, ele tem uma estrutura atual que é o Pão de Açúcar, o Minuto Pão de Açúcar e também o Pão de Açúcar Fresh, que é as marcas premium. Também a marca Mainstream, que é Mercado Extra e Mini Mercado, e marcas próprias como Clubes Familiares, o Para Valer, o Take e o Qualitar. A gente também tem uma razão social para a Companhia Brasileira de Distribuição, com o código na Bolsa de Valores PCAR3, no setor de varejo alimentar. O Grupo Pão de Açúcar atualmente é um dos maiores grupos de varejo alimentar do Brasil, com um modelo multiformato, atendendo diferentes tipos de consumidores. Atualmente eles têm mais de 700 unidades espalhadas pelo país, com mais de 20 milhões de pessoas cadastradas no programa de fidelidade do Pão de Açúcar. Já falamos mais sobre as transformações estratégicas que aconteceram entre 2022 a 2024. Desse modelo, o GPA passa por meio de uma Olimpíada estratégica para se tornar mais eficiente com três movimentos principais. O primeiro é o fim dos hipermercados, onde eles venderam as lojas Extra Hiper para o açaí. A ideia foi abandonar um modelo que estava perdendo espaço e focar em modelos formatos menores e mais rentáveis. Além da fusão com o Grupo Extra, que separaram as operações internacionais por uma gestão 100% no mercado brasileiro, e o novo GPA, que o resultado é uma empresa nacional muito mais enxuta e com um balanço simplificado, focado em rentabilizar o que ficou do Pão de Açúcar aqui no Brasil. Bom, então dando continuidade à nossa análise, esse slide ele vai falar muito sobre a atuação do Grupo Pão de Açúcar no varejo alimentar. É muito importante destacar que esse setor faz parte do grupo de consumo não cíclico. O que é isso? Mesmo em cenário de crise, a demanda vai permanecer estável porque eles trabalham com itens de necessidade básica e alimentação. Contudo, apesar dessa resiliência que eles têm, a dinâmica do mercado varejo é muito desafiador, porque eles operam em um ambiente de concorrência muito agressiva, onde as margens de lucro dessas empresas são pequenas e têm um giro muito rápido de mercadorias. Mas no Brasil, esse setor é um pilar central da economia, não apenas pelo consumo, mas pela grande geração de empregos. Agora, sobre a evolução dos demonstrativos contábeis entre 2022 e 2024, a gente consegue ver uma grande mudança entre esses anos, que é a redução drástica do ativo total, que caiu de 43,8 bilhões em 2022 para cerca de 19,7 bilhões em 2024. Essa queda de mais de 50% é explicada principalmente pela cisão do grupo chamado Éxito no mercado internacional e também a saída do segmento de hipermercados. Embora a receita líquida tenha se mantido estável na casa dos 18 a 19 bilhões, o ponto de atenção crítica é o lucro líquido, que apresenta valores negativos sucessivos, chegando a um prejuízo de 2,4 bilhões em 2024. Agora vamos analisar dois pontos importantes da saúde financeira da empresa: a estrutura de capital e os índices de liquidez, observando a evolução entre 2022 e 2024. O primeiro indicador é o PCT, que representa a participação de capital de terceiros, ou seja, o nível de endividamento da empresa. Observamos um crescimento significativo ao longo dos anos: 219% em 2022, 367% em 2023 e 571% em 2024, mostrando que a empresa passou a depender cada vez mais de recursos de terceiros. Já o indicador de imobilização do patrimônio líquido também aumentou bastante, saindo de 70% em 2022 para 296% em 2024, indicando que a grande parte do capital próprio está comprometido com ativos permanentes. Outro ponto importante é o capital circulante líquido, que caiu drasticamente, indo de 10,8 bilhões em 2022 para um valor negativo em 2024, o que pode indicar dificuldades no curto prazo. Agora, analisando os índices de liquidez, que mostram a capacidade da empresa de pagar suas obrigações. A liquidez corrente caiu ao longo dos anos, passando de 1,61 em 2022 para 0,97 em 2024, ficando abaixo de 1, o que indica risco na capacidade de pagamento de curto prazo. Além disso, os índices de liquidez seca e geral também permanecem abaixo da média do setor, reforçando um cenário de maior pressão financeira.
Bom, agora entrando nos índices de rentabilidade, que é um dos pontos mais sensíveis agora da nossa análise, que é onde a gente percebe o real desafio ali do Grupo Pão de Açúcar depois da reestruturação. Ali começando pelo giro do ativo, então, que é o que mede a eficiência, né, da empresa em transformar seus ativos em vendas. No varejo alimentar a gente já espera um giro maior, já que as mercadorias precisam sair mais rápido das prateleiras, né? Em 2024 o setor apresentou um giro médio de 2,10, que significa que as empresas ali estavam fazendo seus ativos girarem mais de 2 vezes por ano. No entanto, o Grupo Pão de Açúcar registrou ali apenas 0,96. Quando a gente olha para a margem líquida, então, o cenário é bem mais preocupante do que do giro do ativo. A gente já espera ali no varejo uma margem menor, né, uma porcentagem menor, porém o Grupo Pão de Açúcar entrou ali no negativo. Quando a gente olha para 2023 e 2024, ele já estava no negativo. Agora, por fim, o ROI, que é a medida da rentabilidade, né, que indica quanto lucro a empresa gera em relação ao patrimônio dos acionistas ali. O setor ainda busca ali uma média positiva e o ROI do Grupo Pão de Açúcar despencou em 81,88% ali negativo em 2024, que é um número muito preocupante porque mostra que a empresa está consumindo, né, o patrimônio líquido dos sócios numa velocidade maior do que a esperada. Bom, para fazer a análise da situação financeira do Grupo Pão de Açúcar, primeiro a gente precisa entender toda a situação que o Grupo Pão de Açúcar estava passando naquele momento, onde havia uma descontinuação do setor de hipermercados, havia também uma cisão com uma operação no exterior que acaba refletindo tanto no ativo dos seus balanços quanto no passivo e até no resultado, certo? A primeira coisa que a gente consegue notar é uma captação muito grande de recursos de terceiros depois que houve essa reestruturação em 2022, e também a gente consegue ter um ponto de atenção, às vezes até indicando um pouco de risco no Grupo Pão de Açúcar, onde há uma imobilização muito acentuada desses recursos na parte do ativo. Outra coisa que a gente consegue perceber também é que com a descontinuação desses setores dentro do Grupo Pão de Açúcar, há uma perda de liquidez muito alta. E, partindo para a análise, tanto do ponto de vista de gestão quanto do ponto de vista da atratividade para o acionista, acaba que o ROA nos diz que a gestão está ruim por estar 3 anos negativo. Esse ROA, tanto em 2022 quanto em 2024, eles estão muito abaixo do esperado do setor e estão com valores até negativos, tanto a atratividade para o acionista, que acaba estando muito abaixo do setor de varejo e também está negativo nos 3 anos, se eu não me engano. Aqui a gente consegue um diagnóstico que a situação financeira está insatisfatória e de alto risco. Bem, nesse slide a gente vai analisar a situação econômica do GPA, focando em abordar sobre como um modelo de negócio específico impactou diretamente na saúde financeira da empresa. E o ponto central aqui, o ponto principal, é a questão da ineficiência operacional, que foi basicamente gerada pela compra de ativos que não giram. O primeiro ponto a ser observado é que o setor do varejo ele normalmente opera com um giro de ativos superior a 210%. No entanto, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, apresentou apenas 0,95 em 2024. Isso significa que a empresa tem menos de metade da eficiência do mercado. Isso ocorre porque, a partir do momento que o Grupo Pão de Açúcar decide focar no modelo premium, a empresa passou a lidar com lojas muito mais sofisticadas e estoques de alto valor agregado. Esses produtos demoram muito mais para sair da prateleira do que produtos de entrada, por exemplo, o que cria uma estrutura de ativos muito pesada e lenta. Agora falando sobre isso, juntando essa questão da lentidão no giro, também tem a questão do alto endividamento que a empresa sofre. E isso acaba gerando a destruição da rentabilidade. As margens hoje da empresa do Grupo Pão de Açúcar são negativas, o que indica que a operação básica não está dando lucro algum. No entanto, o dado mais alarmante no momento está nas questões das despesas financeiras, porque os juros sobre a dívida representam 571% do patrimônio líquido da empresa. Então, na prática, os encargos financeiros são tão altos que eles destroem qualquer resultado operacional que a empresa consiga gerar. Então, em suma, o grupo GPA está numa situação muito complicada, né? O Grupo Pão de Açúcar, porque o custo de manter o padrão premium dos produtos e o peso das dívidas criaram um cenário onde a empresa trabalha para pagar juros.
sem conseguir girar seus produtos com a velocidade que o varejo exige. E no mais é isso. Agradeço pela atenção